Estimados amigos, camaradas, ao olhar para esta sala, penso que talvez tivéssemos subestimado a nossa capacidade de mobilização. Talvez alguns de nós sejam influenciados pelas sondagens que nos dão a ir por aí abaixo. Mas a verdade é que depois esta sala não chega para aqui meter tanta gente de baixo acima e por isso uma saudação à vossa confiança, à vossa presença nesta iniciativa da CDU. Confiantes, sim, na medida em que estas eleições vão decidir muito do futuro da vida dos portugueses, da vida do nosso país. Vai decidir uma questão central, tendo em conta esta fase da vida política nacional que vivemos, que é o de saber se vamos continuar a andar para a frente ou se vamos andar para trás. E colocamos isto porque, ouvindo algumas declarações deste ou daquele dirigente, particularmente do Partido Socialista, já que por parte do PSD e do CDS é natural que estejam profundamente contra o nosso papel, a nossa intervenção e as nossas propostas, mas nós temos que nos interrogar o que é que leva alguns dirigentes do Partido Socialista a afirmar que isto, com uma maioria absoluta, é que iria para a frente e conseguimos concretizar os objetivos mais depressa. Ou então, um responsável da bancada do Partido Socialista na Assembleia da República a afirmar que temos que nos livrar dos empecilhos, não dizendo quais são. E, simultaneamente, também, em relação a algumas medidas que foram concretizadas nesta legislatura, tentativas claras por parte do Governo de não assumir aquilo que foi resultado do trabalho da Assembleia da República em termos de avanços, designadamente em relação aos manuais escolares e em relação a outras matérias. Avançar ou recuar. E é isso que cada um de nós tem de ter a consciência, porque nós valorizamos muito aquilo que se conseguiu. Nós damos um passo adiante. Estivemos na frente da procura de afastamento do governo PSD-CDS e até encontrar uma solução institucional, como aconteceu. Mas colocamos como condição fundamental a alteração do rumo que o país estava a ter em relação aos direitos, às aspirações dos trabalhadores e do povo português. E encetamos esse caminho. Encetamos esse caminho com avanços que têm uma marca profunda. É que todos esses avanços têm a marca do PCP e do Partido Ecologista aos Verdes, ou seja, dos partidos da CDU. Num quadro muito difícil, num quadro de medidas que não estavam no programa do Partido Socialista, nem no programa do governo do Partido Socialista. Mas nós demonstramos, fundamentamos, insistimos, às vezes com paciência de Jó, tendo em conta que o Partido Socialista não estava disponível para atender a muitas matérias. E percebe-se este pensamento do Partido Socialista. É que eles interiorizaram que muitos dos direitos estavam perdidos para todo o sempre. E que era impossível recuperá-los. Direitos, por exemplo, como o subsídio de Natal, em que eles, com aquele esquema, com aquela mescambilha dos duodécimos, queriam eliminar, acabar com um direito de Abril. Porque esse direito ao subsídio de Natal foi um direito de Abril, conquistado com o 25 de Abril. E eles queriam acabar com ele. Não estava no programa do PS, nem do programa do Governo,
o aumento extraordinário das pensões e das reformas, congeladas durante sucessivos anos, em que perspectivavam apenas um aumento pequeno, tendo em conta a inflação, a competitividade, aquelas coisas que eles inventam para não aumentar coisa nenhuma, pois nós insistimos. Travámos uma batalha inicialmente sozinhos, porque não éramos acompanhados pelo PS, nem sequer pelo Bloco de Esquerda. Mas foi tanta a nossa capacidade de persuasão, de convencimento, que o PS tanto acabou por vir à luta e o próprio Bloco de Esquerda também nos acompanhou nessa medida. E conseguimos, embora com um PS contrariado, que existisse um aumento extraordinário das pensões e de reformas durante estes 3 anos, particularmente em termos de 30 euros de aumento extraordinário para além do aumento normal. Foi a nossa proposta que prevaleceu. Direitos impensáveis, como, por exemplo, a questão da gratuitidade dos manuais escolares até o 12º ano. Que era um aumento da despesa, que era incomportável, que o orçamento não aguentava. Sei lá quantos argumentos não foram colocados. Persistimos, fundamentamos, demonstramos que não, que era possível a concretização desse objetivo e, finalmente, conseguimos que hoje as famílias sintam-se mais aliviadas porque os manuais escolares são gratuitos e, por isso mesmo, de poupança para as famílias. E outras matérias importantes, como o abono de família. Matérias importantes como a questão dos espaços sociais intermodais. De questões relacionadas com os direitos dos trabalhadores, onde, em relação ao subsídio de desemprego, em relação à proteção social, lá estavam mais propostas, procurando assim que muitos portugueses tivessem uma vida melhor. Mesmo em relação aos pequenos e médios empresários, eles andam sempre, vocês querem tudo para os trabalhadores, para os reformados, mas os empresários. Quem é que esteve do lado dos pequenos e médios empresários? Quem é que lutou para que o IVA da restauração baixasse de 23% para 13%? Quem é que eliminou o pagamento especial por conta? Foi o PCP, foi a CDU, porque os outros entretiveram-se a fazer favores ao grande capital. Nós defendemos os pequenos e médios empresários a par da defesa dos interesses dos trabalhadores. E por isso valorizamos muito aquilo que se conseguiu. Sabemos que é insuficiente, que é limitado. Temos essa consciência. Sabemos que em relação a problemas estruturantes que hoje existem no nosso país, problemas de fundo, sem a qual não há uma verdadeira resposta de desenvolvimento económico e social, sabemos isso, mas não desvalorizamos os passos que foram dados. Há quem ache, são trocos, já ouvi esta expressão. Isto não vale nada. Camaradas e amigos, só quem vive muito bem e tem a barriga cheia é que não compreende a importância para as famílias, para os trabalhadores e para o povo, com estes avanços que foram alcançados. E é isso que está, neste momento, colocado no dia 6 de outubro. Porque o Partido Socialista, como disse, não mudou de política, de concepção. Foram as circunstâncias que mudaram. Foi o facto de, na Assembleia da República, existir uma nova correlação de forças. Como o João aqui disse, que eliminou aquela grande fraude, aquela grande mentira que as eleições legislativas são para eleger primeiro-ministro ou para eleger governo. Não são nada, são para eleger 230 deputados, que em conformidade do seu arrumo na Assembleia da República, determinará o governo e a sua composição e a sua própria política. Portanto, vamos eleger deputados.
E por isso é que, elegendo deputados, como é que se vão arrumar e como é que vão agir no plano político. Nós temos claramente uma opção: continuar a senda de avanços e de consolidação daquilo que foi conquistado, com propostas concretas. Designadamente, lembro-me de uma que estão nas medidas urgentes, que é creche para todas as crianças até aos 3 anos. Creche gratuita com responsabilidade do Estado. Era uma medida importantíssima que permitisse aos jovens casais saberem quantos filhos querem, saberem que não têm o drama de um pagamento elevado ou dependente dos avós das crianças. É uma medida que nós propomos. Outra, a valorização dos salários. Nós consideramos que esta é uma questão de emergência nacional. A valorização dos salários tem consequências, em primeiro lugar, no desenvolvimento económico. Por exemplo, para os pequenos e médios empresários. Eles vivem do mercado interno. Os grandes vivem do mercado externo. Mas os pequenos e médios empresários vivem do mercado interno. Se os trabalhadores não tiverem poder de compra, eles não vendem. E terá como consequência o recuo da própria economia. Não é verdadeiro que os pequenos e médios empresários estão preocupados com a nossa proposta do aumento do salário mínimo para 850 euros. Os problemas deles são outros. É que as pessoas não tenham capacidade de aquisição do poder de compra que dificulta inevitavelmente o seu negócio. E depois também a própria valorização da segurança social. Porque quanto melhores forem os salários, mais altos são os descontos para a segurança social, mais garantia tem a sustentabilidade da segurança social. E por isso esta questão da valorização dos salários é tão importante. Depois, não andar para trás. Nós tivemos um pequeno exemplo, um pequeno afloramento dessa questão, em relação aos manuais escolares. As crianças do primeiro ciclo, como é sabido, enfim, escrevem, desenham, recortam. Os livros estão lá, os quadradinhos para eles desenharem, para eles escreverem. Então, depois, exigir a reutilização destes livros, negar às crianças o direito a um livro novo, para poupar uns milhares de euros. Com 1000 diabos, camaradas e amigos. Então, eles que são tão morrotas, para a banca, para os banqueiros, para os grandes grupos económicos, não têm uns milhares de euros para dar um livro novo às crianças. Isto apesar do orçamento do Estado conter a verba necessária para concretizar este princípio que foi aprovado. Mas insisto nesta ideia. Não há solução para os problemas nacionais com esta política que tem vindo a ser realizada, ora por PSD e CDS, ora pelo Partido Socialista. E dizemos comprovadamente, porque nós hoje temos estrangulamentos, temos problemas sérios no nosso país, temos déficits estruturais, como o déficit demográfico, como o déficit energético e tecnológico, como o déficit agroalimentar, em que um país está dependente do estrangeiro, com esta contradição insanável que é, se nós podemos produzir cá muitos produtos que vêm do estrangeiro, por que é que não os produzimos? Por que é que temos que importar desde carne, desde, enfim, cereais, qualquer dia até o leite, onde somos autossuficientes? E nós temos uma proposta de valorização da produção nacional, porque um país que não produz é um país condenado ao atraso. Este Alentejo é um exemplo paradigmático das potencialidades que existem e que estão subaproveitadas, com todas as consequências no emprego, na desertificação, nas carências das populações aqui nesta região. Problemas estruturais, sim, em que se tem que fazer opções, mas o governo do Partido Socialista fê-las e quer continuar a fazê-las, que é
tirar o chapéu à União Europeia, aceitar de uma forma submissa as imposições do euro, as imposições da União Europeia, como se verificou em relação ao déficit das contas públicas, em que o Governo, como bom aluno e a demonstrar tanto o grau de submissão à União Europeia, foi mais longe, foi mais papista que o Papa, que as imposições da própria União Europeia, querendo reduzir o déficit para zero. Pois cada décima, camaradas, cada décima do déficit são 200 milhões de euros. Se bastasse baixar, aumentar 1%, isto significaria 2 mil milhões de euros. Com 2 mil milhões de euros, as coisas que não se fariam. Mas não. O Governo está todo contente porque foi mais longe do que as exigências da própria União Europeia. Depois, em relação a outros traços da política direita. Na parte final da legislatura, nós assistimos àquilo que consideramos escandaloso, inaceitável, que foi um conjunto de alterações à legislação laboral por iniciativa do Partido Socialista. E esta questão da legislação laboral e dos direitos dos trabalhadores é uma questão central, porque eu diria que há como uma zona de fronteira entre a esquerda e a direita, que são os direitos dos trabalhadores. E o Partido Socialista resolveu, mais uma vez, pôr-se do lado dos poderosos, pôr-se do lado dos grandes interesses económicos, apresentando alterações à legislação laboral que significam manter a possibilidade de caducidade dos contratos coletivos, manter a desregulação dos horários de trabalho, de aumentar a precariedade. Imaginem que resolveu, portanto, como grande descoberta, que as empresas têm que ter isto, X de contratos de trabalho precários. Se ultrapassarem, pagam uma multa. Os patrões vão fazer contas e preferem pagar a multa e manter os trabalhadores com vínculo precário. E depois também o próprio período experimental. Isto é um ataque às novas gerações, às futuras gerações de trabalhadores, que é irem para uma empresa com um período experimental de 6 meses, em que chega aos 6 meses, aos 5 meses e 29 dias, e se vai-te embora. E vai-te embora sem qualquer subsídio, sem a respectiva indemnização pelo despedimento. Durante este período experimental não têm direito a férias, não têm direito a subsídio de férias, ainda é pior que um contrato a prazo. Pois isto serve às mil maravilhas aos patrões, porque têm ali uma mão de obra disponível, uma mão de obra precarizada, que ao fim de 6 meses pode ir embora por vontade do patrão. Mas 6 meses porquê, camaradas? Ainda se poderia admitir. Bom, mas às vezes há profissões muito especializadas, muito sensíveis, de exigência profissional muito grande. Até éramos capazes de perceber. Mas não, camaradas. Isto seja para a construção civil, isto seja para a hotelaria, isto seja para qualquer atividade económica, o trabalhador, a trabalhadora, o jovem ou um desempregado de longa duração fica sujeito a este arbítrio da precariedade, que é permitir aos patrões usarem mão de obra disponível, precária, para conseguir mais lucro, para conseguir os seus fins. E este mesmo Partido Socialista que faz esta alteração foi o mesmo Partido Socialista que em 1976, e alguns estão aqui que ainda se lembram, de ter aprovado a lei dos contratos a prazo. Foi o primeiro golpe no edifício jurídico-laboral, foi o Partido Socialista que o deu, através da lei dos contratos a prazo. Passados estes anos hoje, o Partido Socialista, mais uma vez, encosta à direita para aprovar esta legislação laboral. Um Partido Socialista que quis demonstrar que em matérias de fundo procura sempre o pronto-socorro do PSD e do CDS. Sim,
um PSD e um CDS que crispam tanto com o PS e com o António Costa, às vezes até parece que estão mesmo muito zangados e divergentes. Quando se trata dos interesses do capital, aqui de El Rei, vamos entender-nos como fizeram na parte final da sessão legislativa da própria legislatura. E eles querem isso, querem que as coisas voltem ao sítio. E por isso estes desabafos deste dirigente socialista, daquele deputado, em que falam nos tais excessos, falam nos tais empecilhos. Curiosamente, quando dialogávamos, nunca nos disseram isto, antes pelo contrário, aplaudiam o esforço, o empenhamento do PCP. Agora vêm com esta conversa e por isso precisam de maioria absoluta. E não tenhamos ilusões. Se eles ficarem com uma maioria absoluta, ficam com as mãos livres para fazer a política que bem entenderem. E por isso, a questão do reforço da CDU é uma questão fundamental. Reforço em votos, reforço em mandatos. Porque se não o fizermos, camaradas e amigos, naturalmente continuaremos a nossa luta. Naturalmente não desistimos da nossa ação, da nossa intervenção. Mas a luta seria muito mais difícil. E por isso no dia 6, quem tiver um voto na mão, pense nos seus direitos, nos seus interesses, no futuro dos seus próprios filhos. E opte por votar. E vote o voto na CDU. Sim, camaradas e amigos, estamos confiantes nesta batalha em que estamos envolvidos, mas precisamos da vossa contribuição. Não deleguem só nos vossos candidatos as tarefas que são necessárias realizar, sejam também candidatos, sejam também mais do que ativistas da CDU, falando com um vizinho, com um colega de trabalho, falando com as pessoas, olhos nos olhos. Porque é que não havemos de falar olhos nos olhos se estivemos bem na Assembleia da República? Nos preocupamos com os interesses dos trabalhadores e do povo. Nunca lhe faltamos com o apoio. Sempre combatemos medidas que os prejudicavam. Então, camaradas e amigos, temos condições para ir falar com eles, convencê-los que vale a pena votar na CDU. Estamos confiantes, sim. Virão tantas as vozes agoirentas que anunciam o fim não digo o fim do mundo, mas o fim do PCP, da CDU. Aos anos que eles andam nisto, camaradas. Aos anos que eles andam nisto. Pois, a verdade é que não são as sondagens que decidem. As sondagens, enfim, valem o que valem. Nunca sei qual é que acerta. São tantas e diversos valores, mas aquilo que sabemos, camaradas, é que no contacto que temos, e nós que andamos por todo o país, incluindo, ainda agora, portanto, na região autónoma da Madeira, estar ali num convívio com 500 pessoas, estou a falar da Madeira. E quando alguns camaradas dizem aqui que a vida aqui é difícil, que a organização do partido aqui é muito difícil, vejam aquele exemplo, tanta dificuldade e, no entanto, tanta confiança. E esta questão... E é assim, camaradas, é a palavra confiança. Num quadro de dificuldades naturais que temos, debilidades que temos, mas, camaradas e amigos, façamos um esforço, porque vai valer a pena. Porque se vai decidir muito do nosso próximo futuro, cada um de vós tem de erguer a bandeira, de sentir também que podem dizer, sim, mas eu vou votar na CDU e pronto, já cumpri a minha obrigação. Não chega, camaradas. Façam mais do que isso. Deem mais força à CDU e por isso mesmo é que é a razão da nossa confiança. Acreditamos em vós, vamos a isto. Viva a CDU!